Gente, tudo bem com vocês? A gente vem mais uma vez aqui para falar de Big Brother Brasil. A gente vai fazer aquele resumo do paredão, né? Aquele paredão que a gente fica até emocionado de falar, aquela zebra que deu na hora de montar, que assim, tô preocupado quem sai, hein? Mas assim, antes de começar esse vídeo, deixa um like, porque é muito importante. Não sai desse vídeo sem dar um like, porque a galera tá vindo assistir e não tá deixando um like. Deus tá vendo vocês vindo aqui e não deixar um like, tá bom? Se inscreva no canal também, que é super importante, porque a gente quer crescer esse canal, que 2021 está sendo um ano pesado, junto com 2020 que já passou e continua pesado. Então a gente precisa melhorar, fazer alguma coisa na vida, né? E comenta aí embaixo quem que vocês acham que vai sair nesse paredão. Se é Carla, se é Rodolfo ou se é o Fiuk, que acredito eu que tá difícil escolher. Vamos fazer um resuminho. Também vá lá nas nossas redes sociais, deu no BBB 21, tanto no Twitter quanto no Instagram também, TikTok. A gente tá postando as coisinhas por lá. A gente é uma pessoa que trabalha muito, tá bom? O que vocês acham desse paredão que se formou? Eu confesso pra vocês que eu tô muito preocupado, porque assim, Fiuk e Carla, eles foram pela prova da Fiat. Pra quem não lembra, foi a prova da Fiat que os primeiros a saírem da prova ia direto para o paredão. Pois bem, aconteceu. Ia ter o mais votado da casa junto com a indicação do líder. E aí o Gilberto indicou o Rodolfo. Pra quem não sabe o porquê, Rodolfo tem umas falas muito homofóbicas. E ele falou uma coisa do Fiuk antes da festa de sexta. Isso, festa de sexta, que não soou muito bem. Falou da roupa do Fiuk, falou que como o Fiuk ia chegar lá em Goiás, Goiás ou Goiânia? Não lembro, acho que Goiás. Como o Fiuk ia chegar em Goiás com aquele vestido, roupa que a produção que separa pra eles, né? Não era roupa de escolha própria, mas é o estilo do Fiuk. A gente sabe que o Fiuk tem um estilo próprio, um estilo peculiar, e é um estilo que é dele. E eu acho muito normal. Mas acho que o Rodolfo não tá muito acostumado com isso, não. Só que a brincadeirinha dele, a piadinha que ele quis fazer, soou de uma maneira ruim e foi homofóbica, na minha opinião. Pra quem não assistiu os outros vídeos, né, lá no começo do programa que eu já fiz comentando aqui, eu já tinha comentado com vocês que eu achava assim que Rodolfo era homofóbico. Não foi a primeira vez, não foi a segunda vez. Lá no começo também ele falava muito de Gilberto, que não aguentava mais os gritos de Gilberto. E isso só foi aumentando. Só que as pessoas não estavam dando muita audiência para isso. Eu já falei aqui várias vezes, repeti várias vezes, não só como Rodolfo, como o Caio também, que Caio é cúmplice, Caio já falou sobre isso. Teve dias atrás também que o Rodolfo e Caio estavam falando sobre esse tipo do Gilberto ser mais expansivo, ser mais brincalhão, ficar gritando, ter um jeito mais afeminado. E o Fiuk até defendeu ele, falando que eles não estavam na pele do menino, não sabiam o que é se esconder, é, gostar, né, gostar de homens e se esconder, porque o Gilberto, como a gente sabe, ele era da igreja, ele se escondeu muito ser quem ele é. Então, pra gente que é gay, a gente sabe que é difícil. Então, imagina pra uma pessoa que vive num mundo mais machista, um mundo de igreja, tentar se libertar desses tabus. E agora que ele se libertou, ele quer viver a vida dele como ele diz que tá ali no Big Brother, que ele quer se divertir, ele quer ser ele mesmo, não tá ali pra ser uma pessoa que as pessoas estereotipam, entende? Então, o Fiuk defendeu nessa questão, que conversou ali com o Rodolfo e o Caio. Mas isso já tá vindo de muito tempo atrás. Isso quando tava Carol Conká, tava Nego Di, tava Lumena. Pra quem não lembra, teve aquela ação da Avon também, onde os meninos se maquiaram e desceram das escadas todos com trejeitos afeminados. E aí pegou, soou muito mal. Lumena, que se sentiu a mais ofendida, né? Porque ela fez a leitura já na hora. Ela foi cobrar uma posição. Ela cobrou um pouco mais de Caio naquele dia, porque o Caio foi o que deu a ideia. O Caio foi o que quis brincar com a situação. Porém, Lumena já falou várias vezes que Rodolfo ele não aceitava aquilo de uma maneira assim tão confortável, que o Caio estava mais aberto para o diálogo do que o Rodolfo. Então ali a Lumena já estava dando indícios que o Caio sentia um preconceito estrutural nele que estava difícil quebrar. E, gente, para quem tem preconceito, o que a gente pode esperar de um eleitor de Bolsonaro? O que a gente pode esperar de um bolsominion? Ele tem todas as características de um bolsominion. Gente, me desculpa, mas uma coisa que a gente não pode mentir é que Rodolfo tem nem palavras para descrever. Pois bem, a galera tá puxando o mutirão para ele sair, porque homofobia é crime. Por mais que ele não admita e diz que ele não é homofóbico,
Mas as atitudes, as falas que a gente já pegou de machista, no discurso de Carla, quando ele indicou Carla no paredão. Então isso é tudo uma bola de neve. Mas a galera aqui fora tá brigando, querendo que Carla saia. Por quê? Porque Carla está atrás de Arthur. O Arthur Bananão. Então a gente já conversa sobre isso. Vamos terminar aqui do Rodolfo, porque senão a gente vai perder a nossa análise. E aí o Rodolfo foi indicado pelo Gilberto, não se sentiu confortável, não entendeu por quê. O Gilberto deu um discurso assim, até que foi bem, porém faltou alguns pedaços, algumas coisas ainda que o Gilberto faltou elaborar. Quando ele disse que toda vez que ele estava no ambiente o Rodolfo saía, da vez que o Rodolfo falou que no paredão, quando o Gilberto estava, ele preferia que o Gilberto saísse. Lembrando que Rodolfo só se aproximou de Gilberto porque ele gostava de Sara e os dois tinham voltado de dois paredões, então ele estava mais onde convém. Rodolfo estava mais próximo das pessoas que ele achava forte, junto com o Caio, né? Porque Caio a gente já cansou de falar aqui no canal, né? A gente achou que ele ia pro paredão, quando a gente achou que ele ia pro paredão, ele consegue acertar o número da cama lá e acaba escapando. Eu queria que a Carla tivesse escapado desse paredão. O Fiuk, eu não sou muito fã do Fiuk não, devo admitir. Se a gente pegar vários videozinhos dele, ainda até durante a festa, a gente tem várias falas dele. A forma que ele trata a Juliette, a forma que ele trata a galera na cozinha, a forma passiva-agressiva, né, que a gente fala. Se vocês lembrarem também, quando a Lumena falava que aquele jeito doce da Carla de dizer é, algumas ações de Carla, por mais que ela tinha um jeito doce de ser, ela não deixava de ser agressiva, ela não deixava de ser uma pessoa que te apunhala nas costas. Se você pegar isso e trazer isso pro Fiuk, o Fiuk faz a mesma coisa. Por mais que às vezes ele fala mais manso, mas ele não deixa de ser agressivo, estúpido. é, Ele tem um ar de superioridade, assim, que só ele acha, só a opinião dele que vale. Não adianta você falar para ele assim, olha, Fiuk, mas eu discordo. Ele vai falar, não, tudo bem que você discorda, mas essa é a minha opinião e eu não acho que você é isso que você está falando, ou que você fez isso do que você está falando. Então, tipo assim, não adianta quantas vezes você falar com o Fiuk, ele sempre vai achar que ele tá certo. Sem contar com a grosseria dele que eu não suporto. Aquele ar que ele fala me irrita. Ele começa a falar, eu já troco até de câmera. E eu já falei aqui no canal, também não é de hoje. Por mim, o Fiuk sairia. Eu queria deixar o Rodolfo mais um pouco, porque tá o Caio. Rodolfo e Caio é uma dupla boa. Uma dupla boa pro tombo. O tombo de Caio, Rodolfo, Sara. Olha só que lindo que seria esse tombo. O tombo escadinha, o tombo que viria para causar. Porque o Fiuk não acrescenta no jogo, além de fazer comida. Nas provas ele é horrível. Não vai causar treta com ele porque ele não é muito de tretar, ele é grosso, estúpido, mas ele não vai causar. Pro jogo não seria bom. Até mesmo a Carla. A Carla foi pro paredão falso, mas não foi tudo aquilo que a gente imaginou. A gente esperava que ela ia chegar causando, que ela ia chegar apontando o dedo na cara, mas a gente já sabia que isso não ia acontecer porque não é característica dela. Até aí tudo bem. Mas tem muitas coisas que ela poderia ter dito pro jogo ter dado uma bagunçada e ela se omitiu. Ela poderia ter sido mais aberta a algumas questões. As coisas que ela viu, as coisas que ela assistiu. Sem contar que ela chegou se ajoelhando pro Arthur, né, gente? Nossa, isso foi ridículo. E ela vem se humilhando pro Arthur, ó, desde quando ela voltou. E ele espizinha, ele pisa nela, ele não olha na cara dela, coisa que o Projota já tinha falado isso, já tinha cantado a bola. Camila já cantou a bola pra ela, mas não adianta. Ela tá ali pra. Sabe aquela coisa que a gente fala bem assim, o não você já tem e a gente vai atrás da humilhação? É mais ou menos a Carla. O não ela já tem, só que ela tem que ir atrás da humilhação. Nunca fez tanto sentido essa frase na minha vida, quando eu vejo a Carla indo atrás de Arthur. Pois bem, mas a gente também tem que lembrar que o Arthur, de sexta e sábado, ele começou a falar que estava com os quatro pneus arriados por Carla. Coisa que ele nunca tinha falado no programa. Coisa que ele estava tratando ela com desdém. E a gente já sabia, já tinha falado aqui. Mas o que eu notei é que ele começou esse discursinho na sexta-feira porque ele sabia que talvez ele ia pro paredão. E eu acho que ele queria juntar a torcida. Eu acho que ele queria juntar a torcida de Carla e Arthur. E se fosse uma terceira pessoa, sei lá, whatever que fosse, Caio, fosse Rodolfo, fosse Juliette, na cabeça dele ele imaginava que se os dois indo pro paredão juntos, ele tiraria a terceira pessoa. Então ele começou a fazer um outro jogo. O Arthur de bobinha ele não tem nada não. Ele fala que quer ir pro paredão, mas sai com os perninhas, o rabinho entre as pernas, junto com o Caio.
Porque se você parar pra pensar que Caio fala tanto que tá com saudade da família, que tá com dor no pé, que não aguenta mais, que ele tá cansado, mas em todos os paredões ele tenta se safar. Ele até tentou nesse paredão, mas não conseguiu não, né? A gente viu aí. Pois bem, falamos de Fiuk, né? Não vamos perder, senão a gente vai sair da nossa linha de raciocínio. Por mim, o Fiuk sairia por esses N motivos. Carla, como também acabei de falar, por ela ir atrás de Arthur, por ela não fazer tanta diferença no jogo, não causar tanto impacto como a gente imaginou. Ela vai passar o jogo inteiro, se um dos dois não sair, ela vai passar o jogo inteiro nessa ladainha entre Arthur e ela ainda atrás. Aí fazendo com que a galera ali, Camila, João, Vitube, Thaís, aí fica nesse discursinho Arthur o tempo todo. E se você parar pra pensar, a narrativa do Big Brother só tá Carla e Arthur, né? E aí tem os pedacinhos assim aleatórios. O que acontece? A galera toda fica comentando, porque a Carla é isso, porque a Arthur isso, porque você tem que rever isso, porque as atitudes isso. Ninguém aguenta mais essa história. Então eu acho que a Carla saindo seria bom pro jogo também. Mas pesando em uma balança, entre os três, na minha opinião, eu acho que o Fiuk deveria sair. Eu acho que o Fiuk não acrescenta no jogo, além de ser grosso, estúpido, nas provas não muda nada, porque ele ganhou, só o fato dele ter ganhado o líder ali, mas era uma prova que durou tão pouco. A prova da Fiat mesmo ele não aguentou, teve que sair, foi até pro paredão. Não tem muita coisa não pra falar não. Mas, pelas falas homofóbicas, machistas de Rodolfo, defendendo uma bandeira, ele seria a pessoa que deveria sair nesse momento. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que pensar no jogo, no entretenimento. Porque depois que Carol Conká saiu, Lumena saiu, a gente tem que dizer que deu uma mornada. Então a gente tá com os picos muito desproporcional do Big Brother. A gente precisa reavaliar a nossa situação. Por que que acontece? A gente tem mais de 40 dias pela frente. Pensa a gente chegando a estar 40 dias com plantas lá dentro. O que que o João tá fazendo ali? O que que a Thaís tá fazendo ali? O que que o Fiuk tá fazendo ali? São pessoas que não acrescentam muito no jogo. Então a gente tem que pensar por um lado do jogo. Caio ficando com o Rodolfo, o Gilberto vai se segurar, né? Vai pensar, opa, indiquei a pessoa errada. Porque se eu tivesse indicado o Arthur, a gente tiraria o Arthur sem nenhuma dúvida. Porque a gente tá cansado de macho escroto. A gente tá cansado daquelas atitudes horrorosas, né? Então, assim, como ele trocou o voto, que eu acho super coerente, tá tudo certo, tiraria o Rodolfo super de boa. Mas, por outro lado, o tombo ia vir e vai vir maior, porque a gente vai ainda ter treta, a gente vai ver a conversa de Sara e Rodolfo que não rolou, a gente vai ver a justificativa de Gilberto com Rodolfo que não falou. Por que que eu falo isso? Porque quem acompanha o pay-per-view e acompanha já, eles estavam em um quarteto. Até então a Carla, quando a Carla foi pro quarto lá falso, ela assistiu quem que estava no quarto do líder conversando, que ela ficou com mais ranço de Gilberto. Gilberto, Sara, Rodolfo e Caio. 4 pessoas. Então, assim, eu acho que foi ao mesmo tempo uma apunhalada nas costas de Rodolfo. Olhando para um lado da amizade, junto com Sara. E eu não sei ainda como eles conseguem ser amigos, conversar como se nada tivesse acontecido. E voltando ao Rodolfo, a casinha vai dar uma mexida, porque a Sara e Gilberto não vai entender nada. E isso vai ser muito legal, porque é o que a gente precisa. Porque senão, o que que a gente vai vir comentar aqui no BBB, né? Senão a gente tá, ó, fudido. E Carla poderia sair? Poderia, mas a gente não pode tirar ela também assim, porque a gente precisa tirar o Rodolfo. Porque assim, o Rodolfo que fez todas as cagadas, a gente não pode tirar uma mulher do jogo justificando as cagadas de um homem, né? Então assim, tem várias coisinhas, várias questões que a gente tem que começar a avaliar antes de querer eliminar alguém. Mas, como a gente sabe, ou acompanha aí na internet, a gente sabe que tá mais entre Carla e Rodolfo. Como não tem mais como defender, a gente vai pro Rodolfo, né? A gente elimina ele. Vai ser ruim? Vai. Mas pelo menos alguém tem que sair, né? Se você parar pra pensar que o Rodolfo ficou imunizado 5 semanas e o primeiro paredão que ele. É o primeiro ou é o segundo? Acho que o Rodolfo foi no primeiro paredão lá no começo. Vai sair. Eu acho que isso vai ser bom também, né? Que nem eu falei, na saída da Carol com Caio Meno, a gente tem que ver umas outras coisas se formando, outras justificativas. E é isso, né? Bom, eu espero que o próximo paredão o Caio vá.
Eu espero que o Gilberto vá, espero que Sara vá, porque eu acho que vai ser gostoso o tombo deles quando vir, porque eles estão muito crentes assim de certas coisas. Que olha, a gente poderia comentar aqui mais coisas sobre o vídeo, sobre o paredão, sobre o voto de Sara em Juliette, sobre o voto de Caio em Juliette que ela não esperava. Que mais? O Gilberto salvou ela, né? Porque empatou entre Caio e Juliette. Tem várias coisas que a gente precisa comentar aqui, mas esse vídeo vai ficar muito grande. Eu só queria fazer esse adentro de quem mesmo está no paredão, porque a gente precisa definir alguém que vá sair amanhã, na terça-feira. Hoje tem jogo da discórdia. Então a gente vai vir comentando aqui, vai falar um pouquinho mais, pra gente conversar, pra gente não se perder, porque tem muita coisa acontecendo, tá bom? Gente, se inscreva no canal que é muito importante. Olha, a gente tem que crescer. Esse ano de 2021 vai ser o ano do crescimento. Deixa um like também, não sai desse vídeo sem deixar um like, por quê? Porque o YouTube entende que você gosta dos vídeos. Não adianta o vídeo ter 100, 200, 5, 3 mil visualizações se não tem likes. A gente precisa de likes, tá bom? Vai lá nas nossas redes sociais também, deu no BBB 21. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Beijo pra vocês, tchau!